a tua contribuição. Queria que você abrisse a tua Bíblia aí em segundo livro de Crônicas 7:13. Segundo Crônicas 7:13. A palavra diz o seguinte, a gente sempre cita o versículo 14, a gente sempre fala muito do versículo 14, mas eu tenho algo para você e eu creio que Deus tem algo para falar conosco através do contexto desse texto, o contexto desse versículo. O versículo 13 diz o seguinte, o Senhor está dizendo, se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, agora o versículo 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Olha que poderoso isso. O Senhor está dizendo, se eu fechar o céu para que não chova, a chuva, ela representa a bênção do Senhor. Então o Senhor está dizendo, se não tiver chuva, ou se eu mandar que gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga. Aqui o Senhor está falando que se tudo de ruim estiver acontecendo, e nós estamos, talvez você está aí no seu sofá pensando, cara, a gente está no meio de uma crise de saúde, uma pandemia global, no meio de uma incerteza econômica, no meio de uma crise política, e a mensagem que eu tenho para você, Zion, São Paulo, para você, igreja brasileira, é: vamos para o monte. A mensagem de hoje é: vamos para o monte. Eu amo que no versículo 14, Deus está condicionando um shift, uma transição na nação a partir de uma posição de oração. Eu amo quando a palavra fala, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei. Perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Deus condiciona a mudança de uma nação através da vida de oração do seu povo. E a mensagem de hoje é muito clara, vamos para o monte. Mas pastor, isso aqui parece um pouco old school. Pode até ser um pouco old school para você, mas é extremamente necessário para os nossos dias. O monte foi o lugar onde Moisés tinha tempo de intimidade com Deus. A palavra também fala que Elias subia ao monte para ter tempo com Deus. A palavra fala que o próprio Jesus, ele subia ao monte para orar. E muitas vezes nós queremos o efeito do ministério de Cristo sem seguir os princípios que conduziram o seu ministério. É interessante que a vida de oração foi uma marca no ministério de Cristo. Ele começa o seu ministério orando. A palavra fala que lá quando ele foi batizado por João Batista e orando, a palavra fala em Lucas 3:21, e orando Jesus, o céu se abriu e o Espírito Santo em forma de pomba veio sobre ele. Então Jesus, ele começa o ministério orando e ele termina o ministério orando quando ele fala, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, está consumado. Então a vida, ou melhor, o ministério de Jesus foi marcado por uma vida de oração. Isso foi tão nítido na vida de Jesus, que em Lucas capítulo 11, versículo 1, a palavra de Deus diz que os discípulos chegam a ele e dizem, Mestre, ensina-nos a orar. Você não vai ver os discípulos pedindo para que Jesus os ensinasse a expulsar demônios, a curar enfermos, a pregar. O que eles pediram é, ensina-nos a orar. O que estava no coração deles? Jesus, se eu tiver a vida de oração que o Senhor tem, eu vou carregar o poder que o Senhor carrega. E eu creio, igreja brasileira, igreja Zion, eu creio que Deus está nos chamando hoje para um tempo de oração. Existe uma janela profética na nossa nação para a igreja entrar em um espaço de intercessão, tapar a brecha para que o Senhor venha abençoar o nosso país.
Alguns mesmo agora, enquanto eu estiver ensinando, você vai começar a sentir o fogo do Espírito Santo sobre você. Alguns já estão sentindo um calor sobre as suas mãos, um calor sobre o seu corpo, e a gente não vai esperar até o fim do culto para ministrar. Se você está com alguma enfermidade, em nome de Jesus, seja curado agora. Qualquer tipo de ansiedade, de depressão, síndrome do pânico, eu quebro em nome de Jesus todas as vozes de morte, de suicídio. Existem pessoas que essa semana você batalhou com vozes de suicídio. Em nome de Jesus eu venho contra isso agora. Eu declaro salvação, sanidade, alegria sobre você. Existe uma janela profética para a oração. E o primeiro ponto da minha mensagem hoje é que o monte é um lugar de relacionamento. É um lugar de intimidade. Abra comigo a tua Bíblia em Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 30. Mas a mãe da esposa de Simão estava deitada, doente com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. E Jesus vindo, levantou-a, tomou-a pela mão, e imediatamente a febre a deixou, e ela o servia. E tendo chegado a tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e os possuídos com demônios. E toda a cidade estava reunida à porta. Esse versículo 33 é muito importante. A palavra fala então que Jesus ele cura a sogra de Pedro. A notícia começa a se espalhar por Cafarnaum. E no versículo 33 fala que toda cidade está reunida à porta, ou seja, aquela notícia daquela cura, daquele avivamento começa a se espalhar, e agora a cidade não está mais em casas, eles estão na porta porque sabem que ali existe alguém diferente, sabem que ali existe uma pessoa que carrega uma coisa diferente. Agora a cidade está com expectativa por aquilo que está acontecendo, e no versículo 34, a palavra fala: e ele curou muitos que estavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, mas não permitia que os demônios falassem, porque eles o conheciam. Então agora a cidade está na porta daquela casa, Cafarnaum está em avivamento, as pessoas estão sendo curadas, pessoas estão sendo libertas, demônios estão sendo expulsos, e o que me chama a atenção é o versículo 35, a palavra fala: e de madrugada, levantando-se muito antes de o dia clarear, ele saiu e foi a um lugar deserto, e ali orava. E seguiram-no Simão e os que estavam com ele, e ao encontrá-lo disseram: todos os homens procuram por ti. Presta atenção nisso. Existe uma cidade em avivamento, existe expectativa. Talvez Simão, se fosse nos dias de hoje ele chegaria para Jesus e fala: Jesus, agora é uma grande oportunidade de estabelecer o seu ministério em Cafarnaum. Eu vi aqui os teus seguidores no Instagram, boa parte deles são de Cafarnaum, eu acho que é o momento exato, a cidade está em chamas, o Senhor ontem curou muitos enfermos, pessoas estão sendo libertas, e onde que estava Jesus? Sozinho. Repare que Jesus não estava orando para ter sucesso ministerial. Jesus já tinha tido seu sucesso ministerial. Jesus estava no meio de um avivamento, quando Ele está comunicando para mim, para você, para os discípulos: eu gosto de avivamento, mas eu prefiro a presença do meu Pai. Muitas vezes nós podemos estar tão embriagados com avivamento, e nós esquecemos aquele que aviva. Jesus está dizendo nesse texto: eu prefiro a presença de Deus em um lugar de intimidade do que qualquer tipo de reunião poderosa. Existe beleza na oração, existe beleza no monte. Sabe, eu sei que nós temos até um formulário aqui para pessoas que têm pedido de oração, e eu creio que isso é válido. Nós temos, quando os cultos são presenciais aqui em São Paulo, uma equipe de ministração aqui na frente para orar por você depois do culto. Isso é válido, mas se você não tiver a sua vida de oração, a sua responsabilidade, não adianta. A palavra fala em Tiago capítulo 4, versículo 2: vocês não têm porque não pedem.
Então Jesus aqui, ele está deixando um lugar de avivamento para ter tempo com Deus. Existe beleza na oração, existe beleza na intercessão. Sabe, muitas vezes a gente visualiza a oração como algo pesaroso, tipo, agora eu vou lá pagar penitência de 30 minutos no meu quarto orando. Não, cara, quando você está no seu quarto orando, é com a pessoa mais linda que existe, é com a pessoa de Jesus. Você está lá com o Espírito Santo, e é isso que nós precisamos aprender nesse texto. Abra comigo aí em Salmo capítulo 27, versículo 4, olha o desejo do coração de Davi. A palavra fala o seguinte: uma coisa eu desejei do Senhor, que eu irei buscar, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor, e para inquirir em seu templo. Na sua casa, repita comigo essa frase: a beleza do Senhor. Davi está dizendo: uma coisa eu desejei, e eu vou buscar, que eu possa habitar na casa do Senhor, para contemplar a sua beleza. Tem momentos então, especialmente no meio dessa pandemia, onde nós temos bastante tempo em casa. Talvez você não tenha um monte para orar. Raramente, eu não lembro a última vez que eu fui no monte. Eu já ouvi histórias da minha avó, que é aquela senhora do reteté, do coque, dizendo: eu fui no monte, desci, os gravetos estavam brilhando. Mas talvez você não tenha um monte para orar. Faça do teu quarto o seu monte. Só que quando você entra lá para orar, eu quero te desafiar a ficar 5 minutos sem pedir por nada, simplesmente contemplando a beleza de Jesus, falando: Jesus, eu te amo. Senhor, Tu és santo, 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 santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da Sua glória. Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo nesse lugar. Nós te agradecemos. Aí você entra em gratidão, você primeiro contempla, você entra num processo agora de gratidão. Eu te agradeço pela tua provisão, pelo teu cuidado, pelo teu toque. Eu te agradeço pela minha família, pela minha esposa, pelo meu filho. E você está simplesmente agradecendo. Quando você menos perceber, você foi levado para esse lugar de intimidade, onde você está contemplando o Senhor. É nesse lugar onde o tempo passa rápido. É nesse lugar onde o peso da intercessão é quebrada. É nesse lugar onde você aprende a ouvir. Tem gente que fala: pastor, mas eu não ouço o Senhor. É claro que você não ouve o Senhor. No teu tempo de oração você só fala, e você não deixa o Espírito do Senhor falar contigo. Imagina, você vai tomar café com alguém, você convida essa pessoa para o Starbucks, você chega lá, você senta com a pessoa, você tem tanto para falar para ela, só que ela fica falando, e ela não te dá tempo para falar. Muitas vezes esse é o nosso tempo de oração, e a gente fala: Senhor, o Senhor não tem falado comigo, e o Senhor está falando para mim: filho, eu queria estar falando com você, mas você fala muito, você não me dá espaço. Existe beleza no monte. Eu não creio que quando Jesus ia orar no deserto sozinho, ele ficava só pedindo, ele se relacionava. Olha o que a palavra fala em Salmo 16, lá no versículo 11: mostrar-me-ás a vereda da vida, na tua presença há plenitude de alegria. Então, quando você está contemplando essa presença, você fala: uau, que alegria que eu encontro aqui. Alegria que o dinheiro não pode me dar, que a fama não pode me dar, que os likes não podem me dar, que pessoas não podem me dar. Essa alegria só é encontrada na presença de Deus. Eu amo estudar a vida de avivalistas. Existe uma frase de um avivalista que foi muito usado em cura, chamado John G. Lake, e ele falava o seguinte: com uma mão eu toco o trono, e com a outra mão eu toco o enfermo. E a mão que toca o enfermo, ela é completamente dependente da mão que está tocando o trono de Deus. Nós amamos viver para Jesus. Você tem um chamado. Você não está vagando aqui pela eternidade, você tem um chamado. Deus quer te usar para pregar o Evangelho, talvez como um pregador com o microfone na mão, ou talvez na sua empresa, na sua faculdade.
mas o seu chamado é completamente dependente da mão que está tocando o trono de Deus. Esse é o meu primeiro ponto hoje. O monte é um lugar de intimidade. O segundo ponto que eu tenho para falar para você hoje é: o monte é um lugar de capacitação. Fala comigo, um lugar de capacitação. É interessante que quando Jesus está no Monte da Transfiguração, lá em Mateus capítulo 17, ele está lá e enquanto ele orava, o rosto dele começa a brilhar, o que quer dizer que nós somos transformados quando estamos em comunhão com o Senhor. O rosto de Jesus começa a brilhar, e eu tenho certeza que você tem alguns amigos, algumas pessoas que você encontra com essas pessoas, você fala: cara, uau, o que você tem de diferente? Cara, por que você carrega tanta alegria? Por que toda vez que eu estou abatido, você me traz uma palavra de esperança? Sabe o que é isso? Comunhão. A palavra fala que quando Moisés ele descia do monte, o rosto dele brilhava. Então Jesus ele está no monte, ele começa a orar, ele é transfigurado, a roupa dele começa a brilhar, a face dele brilha como o sol, aparece então Elias, aparece então Moisés. Eles têm aquela experiência, Pedro, Tiago e João também estão ali, e quando eles descem daquele monte, os outros discípulos estão desesperados, porque havia um pai com um filho possesso, e os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar aquele demônio. Agora repare, isso é muito importante, esses mesmos discípulos que não conseguiram expulsar esse demônio, já tinham expulsado demônios em outras oportunidades, mas de repente eles estão enfrentando um desafio diferente. Talvez você na sua casa agora, você está enfrentando uma barreira diferente. Você está falando: mas eu já orei por esse ponto, eu já tive vitória, mas por que eu estou me sentindo travado? E o que o Senhor está falando hoje é que os desafios nessa temporada de pandemia, de crise econômica, de instabilidade política, são desafios diferentes. Agora então, Jesus está lá naquele ambiente, ele chama o menino, ele expulsa aquele demônio, e agora o que acontece é que os discípulos estão chamando Jesus à parte, e eles perguntam: por que nós não conseguimos expulsar? E aí a palavra diz, Jesus responde: esta espécie só sai com jejum e oração. Repita comigo, essa espécie só sai com jejum e oração. O que Jesus está falando? Ele está falando: até aqui, a autoridade que você tinha era suficiente, mas esse nível, vocês precisam orar mais, e vocês precisam jejuar mais. Pastor, mas então eu compro unção com jejum? Não, você não compra unção. Unção não está à venda. Mas enquanto você ora e jejua, você está se relacionando, e enquanto você se relaciona, você tem o entendimento, a revelação daquilo que já é seu. Então quanto mais você ora, mais você entende o caráter de Deus, mais você entende o poder do Espírito Santo que já está em você, e mais você tem acesso à tua herança. O que é triste de saber é que existem quase 60 milhões de evangélicos no Brasil hoje, e a minha pergunta é: quantos desses têm vividos como filhos? Quantos desses não são como aquele filho pródigo que saiu, ou aquele filho mais velho que ficou na casa do pai, que fica triste quando o filho volta, fica triste porque nunca tinha recebido um churrasco do pai? E sabe o que o pai fala? Filho, quanto tempo você está aqui comigo? Tudo que eu tenho é teu. Tem muitas vezes que nós estamos travados espiritualmente por falta de relacionamento, mas quando Deus te leva para esse lugar secreto, quando você ouve o clamor do Senhor de subir ao monte, você começa a se relacionar com Ele, e o seu nível de autoridade, de unção vai subindo. Perguntaram para Billy Graham: como que eu me preparo para uma cruzada? Sabe qual que é a resposta dele? Existem 3 elementos de preparação para uma cruzada: oração, oração e oração. Então, o monte te capacita com autoridade. O segundo ponto de capacitação do monte é sabedoria.
Olha o que a palavra fala em Lucas capítulo 6, versículo 12. Abra comigo em Lucas 6, 12. Eu vou fazer a sua Bíblia trabalhar um pouquinho hoje. Abra comigo em Lucas 6, 12. A palavra diz: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte. Você vê então que mais uma vez Jesus está indo ao monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Jesus passa a noite inteira orando, e ao amanhecer chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Então Jesus, aqui, ele está começando a montar a sua equipe. E sabe o que ele faz antes de montar a sua equipe? Ele vai orar. O que é importante você entender nesse texto é que oração é fonte de sabedoria. Enquanto você está orando, Deus vai te dar sabedoria para o teu trabalho, para a tua empresa, para a tua família, para a tua faculdade, para as contas que você precisa pagar. Sabe, o que me surpreende, meus amigos, são cristãos que não pedem direcionamento a Deus para tomar decisões importantes. Às vezes chega um jovem para mim falando: pastor Dudu, eu queria que você orasse para eu começar a namorar, eu estou trazendo aqui a menina aqui do meu lado, ora por nós. E eu pergunto: qual que foi a palavra de Deus para vocês? Você sente uma paz no seu coração? Você tem uma direção de Deus? Não. Ou pessoas que vêm: olha, eu estou entrando numa sociedade, o que Deus falou? Eu não ouvi nada. Então muitas vezes nós estamos tomando decisões importantes na nossa vida sem consultar o Senhor, quando Jesus, sendo Deus, foi ao monte para escolher a sua equipe. A palavra fala lá em Tiago capítulo 1, versículo 5: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Ou seja, você está precisando de sabedoria para a tua família, para a tua casa, para a tua profissão, para administrar suas finanças? Peça a Deus. É isso que Jesus está fazendo em Lucas capítulo 6, ele está orando para montar a sua equipe. E o terceiro ponto aqui da capacitação no monte, ou melhor, o terceiro tópico do ponto 2 é: a oração te capacita para vencer as tentações. Olha o que a palavra vai dizer em Mateus capítulo 26. Vem comigo para Mateus 26. Mateus capítulo 26, versículo 40 e 41. E voltando aqui, Jesus está no jardim do Getsemane, e ele, voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: o que não pudeste vigiar comigo nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que isso quer dizer? Que uma vida de oração vai te capacitar a vencer as tentações do inimigo. Uma vida de oração, uma vida de comunhão a Deus, vai fortalecer o teu espírito, vai fortalecer o teu homem interior, para que você permaneça de pé diante dos ataques do inimigo. Existem algumas manhãs que parece que eu sou despertado pelo Espírito Santo, e é como se o Espírito Santo falasse para mim: filho, ora, prepara, porque você precisa estar forte hoje. Talvez você já sentiu o Espírito Santo te fazendo esse convite. É o que Jesus está falando aos seus discípulos: vigiai e orai para que não caia em tentação. É interessante o que Paulo ele vai dizer aos Romanos, lá no capítulo 8, versículo 26, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar. Olha o que Paulo está falando. Paulo está dizendo aos Romanos: nós não sabemos orar. Vira para a pessoa aí no sofá da sua sala e fala assim: amigo, você não sabe orar. Eu sei que você já passou por isso. Você vai lá para o teu quarto, você prepara o teu playlist, você fala assim: hoje eu vou orar 20 minutos. E você faz a tua meta, você prepara a tua lista, aí você ora, 3 minutos. Você não sabe orar, eu não sei orar. Paulo, ele está incluindo a vida dele nessa palavra. Nós não sabemos orar, mas o próprio Espírito
o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O que quer dizer é que a maior ferramenta para que você se mantenha de pé durante as tentações é uma vida de oração. E o motivo da nossa fraqueza é que nós não sabemos orar, mas quando nós damos liberdade ao Espírito Santo, Ele intercede por mim, por você, de acordo com a vontade de Deus. Então na sua cabeça, você poderia estar orando: Deus, traz provisão para a minha vida, mas quando você está lá, o Senhor vai estar falando, o Espírito Santo vai estar orando a Deus: não apenas provisão, transforma Ele num provedor. O Espírito Santo, Ele vai interceder por você de acordo com a vontade de Deus. E vai ter momentos que o Espírito Santo vai te chamar simplesmente, ora no Espírito. Você vai lá começar o seu dia antes de trabalhar, tira 10 minutos e fica lá. E você está fortalecendo o seu homem interior. Então, a vida do monte te capacita a ficar de pé diante das tentações do inimigo. Olha o que Judas vai falar, lá no livro de Judas, a carta de Judas, capítulo único, versículo 20. Vem comigo aqui para esse texto que é muito importante. Versículo 20, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então, enquanto você está orando no Espírito, você está fortalecendo o seu homem interior. O ponto 3 que eu quero deixar para você aqui é que o monte é um lugar de declarações bíblicas. O monte é um lugar de declarações bíblicas. Me surpreende cristãos que não têm apreço pela palavra de Deus. Quando Jesus, o próprio Cristo, Ele se manteve de pé diante das tentações do inimigo, dizendo: está escrito, declarando o poder da palavra de Deus. Sabe, nós precisamos usar a nossa Constituição, a palavra de Deus, como a nossa maior arma de ataque. E na verdade, quando Paulo ele começa a falar da armadura de Efésios capítulo 6, o único elemento da armadura de ataque é a palavra, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que isso quer dizer? Que Deus quer nos ensinar a utilizar a palavra em oração. Isso é extremamente importante. Olha o que a palavra fala em 1 João capítulo 5,14. Pastor, mas eu não sei orar. Muitas pessoas já me perguntaram isso. Eu não sei orar. Eu te garanto, quanto mais cheio da Bíblia, mais efetiva será a sua vida de oração. Quanto mais da palavra você carrega no seu coração, mais da palavra você vai declarar enquanto você estiver orando. E olha o que a palavra fala em 1 João 5,14. Essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. João está falando, você pode ter confiança para se aproximar de Deus. Isso é muito importante, por quê? Porque muitas vezes nós entramos na presença de Deus para orar, como se fosse mendigos com o chapéu estendido para receber esmola. Quando você passa pelo processo de arrependimento, você aceita Jesus, você é regenerado, agora você é filho. Você não é um mendigo pedindo esmola em oração, você é um filho pedindo pela sua herança. É diferente. E João está falando, nós temos confiança para entrar, para se aproximar de Deus. E se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Olha que poderoso isso. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Pastor, mas eu não sei qual que é a vontade de Deus. Eu sei. Está expressa em sua Constituição. Se você pedir alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele vai te ouvir. Então você precisa estudar as Escrituras. Abre comigo no livro do profeta Daniel.
Vamos lá, eu quero entrar aqui num ponto importante. Vamos para o capítulo 9. Daniel 9, versículo 2 e 3. 2 a 4. Vamos lá. Vou te dar um segundinho na sua casa para você abrir nesse texto, que é um texto extremamente importante. Daniel 9, 2 a 4. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos a respeito dos quais a palavra do Senhor veio ao profeta Jeremias era de 70 anos, quando se completariam as desolações de Jerusalém. E coloquei a minha face diante do Senhor, Deus, para buscá-lo com oração e súplicas, com jejum e vestimenta de pano de saco e cinzas. Então, como que Daniel tem esse discernimento profético? Estudando a palavra. Ele está lendo, ele provavelmente lê o texto de Jeremias. Olha o que fala aqui em Jeremias, a gente ama declarar Jeremias 29:11, e é uma grande verdade, mas olha o que fala aqui em Jeremias 29:10. Olha o que fala aqui em Jeremias 29:10. Porque assim diz o Senhor: após se completarem 70 anos em Babilônia, eu vos visitarei e cumprirei a minha boa palavra em vós, fazendo-vos retornar para esse lugar. Então Jeremias está estudando a palavra e de repente ele entende: hey, esse cativeiro aqui é de 70 anos. E o que ele faz? Ele vai orar. Ele está aplicando a palavra à sua vida. Então você tem que estar amparado pela Constituição e começar a orar pautado na palavra. Pastor, mas eu tô com medo de faltar recursos. Ora Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu declaro em nome de Jesus que eu tenho o cuidado do bom pastor e nada vai faltar na minha vida. Você tem que começar a aprender a orar a palavra. Eu estou com medo aqui dessa pandemia. Você ora Salmo 91. Eu declaro que praga nenhuma chegará à minha tenda. Pastor, mas eu estou um pouco abalado aqui com essa pandemia global e essa crise política, essa incerteza econômica. Ora Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Senhor Deus, eu sou como o monte de Sião, porque eu confio no Senhor, e eu não serei abalado. Declare isso bem forte comigo onde você está. Eu confio no Senhor, e eu não serei abalado. A minha confiança não está em homem, não está no dinheiro, não está no meu emprego. A minha confiança está no Senhor e na sua palavra. Você agora está aplicando a palavra à tua vida, cara. Então o monte é um lugar de declarações bíblicas. Jesus, ele se defendeu dizendo: está escrito. Tenha paixão pela palavra. Quando você vai fazer o seu devocional, não adianta apenas orar como se fosse um livro de estudo. Deixa aquilo entrar no seu coração. Ora a palavra. Recebe isso como algo de Deus para a sua vida. E eu quero entrar aqui no meu quarto ponto, porque a gente vai começar a ministrar, orar pelas famílias, orar pelo Brasil. Eu quero que você abra a tua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18. Oh, Jesus, nós te amamos. 1 Reis 18, versículo 41. Vou te dar um minutinho para você abrir aí nesse texto, 1 Reis 18, versículo 41. Na verdade, vamos ler aqui antes disso. 1 Reis 17:1. A palavra fala: E Elias, o tisbita, que era dos habitantes de Gileade, disse a Acabe: Como vive o Senhor de Israel, diante do qual me ponho de pé, não haverá orvalho nem chuva nestes anos, senão segundo a minha palavra. Lembra lá do começo do culto, quando a gente falou que se não houvesse chuva na terra, se o meu povo que se chama pelo meu nome orar e buscar a minha face? Aqui está acontecendo um cenário parecido. Agora o profeta, ele se apresenta, o profeta Elias, dizendo: eu estou falando que não haverá chuva nessa terra, segundo a minha palavra. Agora,
Passa um capítulo e vem para 1 Reis 18:1. 1 Reis 18:1. E sucedeu depois de muitos dias que a palavra de Deus veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai e mostra-te a Acabe, eu enviarei chuva sobre a terra. Declara comigo: o Senhor enviará chuva sobre o Brasil. Então Elias havia declarado: não vai chover segundo a minha palavra. Agora o Senhor, ele muda a direção para Elias no versículo 1, dizendo: agora pode chegar para Acabe e você vai declarar que vai ter chuva. Agora vamos para o versículo 41, que é o que eu tinha falado com você. Eu queria trazer um pouco de contexto. Então Israel passa por um período de 3 anos e meio de seca. Não tem chuva, não tem prosperidade, não tem colheita, existe fome, existe crise econômica, existe incerteza, existe uma seca, não existe chuva. Versículo 41, e Elias disse a Acabe: levanta-te, come e bebe, porque há som de abundante chuva. Assim Acabe subiu para comer e beber, e Elias subiu até o cume do Carmelo, e se lançou sobre a terra, e pôs a face entre os joelhos, e disse aos seus servos: sobe agora, olhe em direção ao mar. E ele subiu e olhou, e disse: não há nada. E ele disse: vai novamente 7 vezes. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: vai novamente. Vai novamente 7 vezes. Fala: não desiste. Vai novamente 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez que ele disse: eis que lá se levante uma pequena nuvem do mar, semelhante à mão do homem. E ele disse: sobe e dize a Acabe: prepare a tua carruagem e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu, entretanto, que o céu ficou negro, com nuvens e vento, e houve uma grande chuva. Até aqui. Olha que interessante. O Senhor fala então para Elias: vai falar com Acabe, fale que eu vou enviar uma chuva sobre a terra. Elias, ele vai então, ele se apresenta, ele profetiza: Acabe, acabou, vai acabar esse tempo de crise, vai acabar esse tempo de seca, Deus vai enviar a chuva sobre a terra. Acabou aqui? Não. Elias, ele sobe ao monte. E o meu chamado para você hoje, ou melhor, o chamado do Senhor para Zion São Paulo, para a igreja brasileira é: suba ao monte. Elias não parou na palavra profética, ele foi orar, ele sobe ao monte, e a palavra fala que ele coloca o seu rosto entre os joelhos. O que é isso? Pastor, isso é uma posição mágica? Não, isso é uma posição de intercessão. Isso é uma posição de clamor. Como que você sabe, Dudu, que ele estava orando? Eu sei porque em Tiago 5,17 fala: Elias orou e o Senhor fechou o céu, e ele orou novamente, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Então quando Elias ele libera a palavra profética, ele vai orar. Tem muito cristão me assistindo que você é um colecionador de profecias. E você fala: mas por que eu não estou vendo o cumprimento da palavra profética na minha vida? Porque não tem vida de oração. Uma profecia sem intimidade é como uma semente plantada em um deserto. Você recebe aquela profecia no culto, pela equipe de ministração, lá da Senhora do Reteté, e você fica lá escrevendo. Faça isso, mas não adianta você colecionar profecias se você não tiver vida de oração. Elias, ele entende: não basta a palavra profética, eu vou orar. E o 4º ponto de hoje é um lugar de perseverança e milagres. O monte é um lugar de perseverança e milagres. Repare que Elias, ele não orou apenas uma vez, ele fica orando, e ele fala para o servo: vai, e o servo vai, olha, volta dizendo: Elias, não tem nada. E Elias está lá orando, vai mais uma vez, ele vai 7 vezes, e na 7ª vez ele fala: eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. E Elias fala o seguinte: avise a Acabe para descer rápido, antes que a chuva o impeça. Mas perceba o seguinte: antes do servo ver a nuvem, Elias já ouvia o som de chuva abundante. O que eu estou falando para você é que aqueles que têm intimidade conseguem ficar num lugar de oração, e eles conseguem receber aquilo que o Senhor fará antes mesmo que aquilo aconteça.
Você precisa ter essa expectativa. O Senhor hoje, Ele vai começar a restaurar palavras sobre a sua casa, palavras sobre a sua família, palavras sobre o Brasil. Ele está nos chamando para um lugar de oração. É interessante, esse é o último texto que eu vou ler, a gente vai começar a orar aqui. Abra comigo em Atos capítulo 1, versículo 14. Atos capítulo 1, versículo 14. Na verdade, você que está na sua casa, eu vou pedir para você ficar de pé agora. Agora a gente vai entrar em intercessão, depois de explicar esse último versículo. Atos 1, versículo 14. Aqui Jesus, ele já havia morrido, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele se apresenta há 40 dias aos seus discípulos, e aqui no versículo 14, e é importante lembrar que ele fala aos discípulos: fiquem em Jerusalém até serem revestidos de poder do alto. Então Jesus está dizendo, vocês vão receber algo da parte de Deus, é o Espírito Santo, mas fiquem em Jerusalém. Será que os discípulos, eles esperaram de maneira apática? Não, a palavra fala no versículo 14, todos estes continuavam unanimemente em oração e súplicas. Eles estão lá, perseverando em oração, perseverando. Senhor, libera a promessa, libera a promessa, libera o Espírito Santo, dia 1, dia 2, dia 3, até Atos capítulo 2, de repente, veio um som do céu, como um vento impetuoso, toda a casa, né, as línguas de fogo vieram sobre ele, a casa foi cheia, eles começaram a orar em outras línguas. A perseverança, a oração perseverante antecede um milagre na sua vida. É exatamente isso. Quando o anjo aparece para Zacarias dizendo: Zacarias, a sua oração foi ouvida. Deus está nos chamando hoje para essa vida de oração. Onde você está na sua casa, fica de pé agora e você vai abrir as tuas mãos, como recebendo algo da parte do Senhor. Senhor Deus, nós oramos agora, em nome do Teu Filho Jesus, que a Tua presença venha ser liberada sobre as casas da nação brasileira. Pai, nesse momento, como Elias, ele foi ao cume daquele monte, e ele se colocou em uma posição de oração. Nesse momento, como igreja brasileira, nós clamamos, Pai, libera chuva sobre a nossa nação. Senhor Deus, aumenta a Tua presença no nosso meio agora. Pai, nós clamamos agora por aqueles que têm precisado de um romper financeiro. Nós clamamos agora por aqueles que precisam de um milagre em seu corpo físico. Nós clamamos agora por aqueles que estão em um leito de hospital. Senhor, nós oramos por uma transição na nação brasileira. Pai, nós declaramos a Tua palavra, declaramos que o Senhor é um bom pastor e nada vai nos faltar. Agora, onde você está na sua casa, começa a declarar a palavra de Deus sobre você e sobre a sua casa e sobre a sua família. Pai, nós declaramos o Teu cuidado sobre as casas do Brasil. Pai, nós declaramos proteção sobre as famílias. Pai, nós declaramos que nesse momento de pandemia será um momento de maior crescimento espiritual em nossas vidas. Senhor, nós atendemos agora o Teu convite de subir ao monte, de subir nesse lugar de oração. Alguns já estão sentindo o fogo do Espírito Santo onde você está. Se você ora no Espírito, começa a orar no Espírito agora. Se você não ora no Espírito, eu oro para que você seja batizado com o Espírito Santo agora, em nome de Jesus. Algumas palavras vão vir na sua cabeça, no seu coração. Pela fé, começa a colocar isso para fora. Lembra que nós lemos aqui que o Espírito Santo, Ele nos ajuda em nossas fraquezas, orando a vontade do Pai. Nesse momento aí na sua casa, começa a orar no Espírito. Alguns já estão sentindo um fogo sobre você. Em alguns momentos nós entraremos em um momento de oração, de ministração profética, mas continua fluindo no Espírito onde você está. O Senhor vai começar a lembrar palavras, sementes que foram colocadas no seu coração anos atrás, de empresas, de promessas sobre a sua casa. Sim, Deus, nós oramos agora, traga, Senhor, em nome de Jesus, profecias que estavam enterradas em nosso coração. Uau!
Existem pessoas ouvindo agora, que você está sentindo o Pai te chamar de volta para a presença dEle. Você que está desviado, você que talvez caiu nessa transmissão e você nunca aceitou Jesus. Eu estou falando para você que Deus, Ele quer começar uma nova história na sua vida hoje. A palavra fala que, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Através de um arrependimento das obras mortas e a fé em Jesus, você é salvo. Deus, Ele quer mudar uma temporada na sua vida, mas existem algumas pessoas que você precisa voltar para Jesus e aceitar Jesus, e eu vou contar até 3, e se você fala, cara, eu quero aceitar Jesus essa manhã, eu quero uma nova vida, ou eu quero voltar para Jesus, você vai levantar a mão onde você está, e você vai colocar no chat, hashtag eu quero Jesus, e a gente vai orar por você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. 2, que deu o seu único Filho. 3, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você que quer Jesus, coloca hashtag eu quero Jesus, a gente vai orar por você. E aonde você está agora, continua na presença de Deus, a gente vai continuar esse momento de ministração.